boa noite. Bem-vindos ao nosso domingo. Essa semana, os fãs de Jô Soares foram surpreendidos com uma notícia que demonstra o quanto o humorista era mesmo generoso. 6 meses depois da morte dele, foi divulgado como será a partilha dos bens do artista. A ex-mulher foi a principal beneficiada. Mas Jô Soares não esqueceu de quem o ajudou por anos e anos até o fim da vida. Os funcionários mais próximos que trabalharam na casa de Jô também vão receber uma parte da herança milionária. É impossível saber quantas vezes Jô Soares nos fez rir em mais de 60 anos de carreira. Milagre! Não, tá tudo colado. Mas dá para calcular o patrimônio que ele conquistou diante de uma das histórias mais consagradas do teatro, do cinema e da televisão. Homem de muita cultura, Jô colecionou livros raros, instrumentos musicais e obras de arte importantes. Vaidoso, tinha joias, relógios, além de um apartamento duplex que ele morou em São Paulo. 84 anos de uma vida particular sempre discreta. Com a câmera ligada, aquele era o Jô Soares, está todo mundo acostumado. Mas com a câmera desligada, é um cara mais na dele, muito mais na dele. E, pelo visto, vai continuar sendo assim, mesmo depois de sua morte, em agosto do ano passado. O inventário que vai dividir os bens do humorista corre em segredo de justiça. Mas nesta semana vazou a informação de quem está no testamento de Jô. O único filho que o humorista teve morreu em 2014, de câncer. Nos últimos anos, ele não estava casado. Jô também não tinha parentes próximos. E então, quem vai ficar com a herança milionária do artista? Vão ser 6 pessoas que trabalhavam há anos ao lado dele. Entre elas, 2 empregadas domésticas e um motorista. Este é o bairro Higienópolis, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. E é aqui, neste prédio, que o Jô Soares morava. Na verdade, o Jô comprou 2 apartamentos aqui, um em cima do outro. Com o tempo, os transformou num duplex. Ele vivia no andar de baixo e no de cima fez uma grande biblioteca com mais de 5 mil livros. O apartamento hoje está avaliado em mais de 7 milhões de reais. Antes de morrer, o Jô passou o imóvel para o nome da ex-mulher. Flávia Pedras foi casada com Jô Soares por 15 anos. Eles se separaram em 1998, mas permaneceram amigos até o final da vida dele. Ela ficou com o apartamento e com 80% da herança. 10% o humorista deixou para a responsável pela administração da carreira dele. E os outros 10% foram divididos entre os funcionários que trabalharam por muitos anos ao lado dele, em casa ou nos projetos artísticos. Eu acho maravilha, cara, porque nem todos os patrões, né, têm essa consideração com os funcionários, né, que passam tantos anos trabalhando com o patrão e às vezes não tem a merecida recompensa, né, valorização. Eu concordo, achei uma parte muito nobre dele e eu faria a mesma coisa também. Que a partir do momento que ele tinha um grau de relacionamento com esses funcionários dele, eu acho super bem-vindo. Deixar parte da fortuna para os funcionários chamou a atenção de muita gente. Repercutiu na imprensa durante essa semana, na internet se falou muito sobre o assunto, mas o Ricardo Martins, que foi fotógrafo do Jô Soares por quase 30 anos. Quase 30 anos. O Ricardo não se impressionou muito com isso. Por quê? Nem um pouco. Para quem trabalha, quem estava acostumado a conviver com o Jô Soares, já era de se esperar. Ricardo fotografava as entrevistas do Jô, os bastidores dos programas e as peças de teatro que ele fazia. Conheceu o homem por trás das câmeras e por trás da fama. Teve um entrevistado que ele era dono de uma coleção de discos raríssimos. E por ocasião de uma dificuldade que ele estava passando financeira, ele estava se desfazendo dessa coleção de discos. O Jô, depois que terminou, ele perguntou quanto o rapaz queria pela coleção de discos, falou X.
Falou, eu compro essa sua coleção. Comprou a coleção de discos do rapaz e não ficou com a coleção. A coleção ficou com o rapaz. Foi só um meio de ajudá-lo. O próprio fotógrafo um dia precisou de ajuda. Ele teve leucemia em 2010 e foi obrigado a parar de trabalhar por causa do tratamento de quimioterapia. E o Jô, na primeira vez que eu conversei sobre isso, que eu precisava me ausentar por causa da doença, falou, fica tranquilo, a gente cuida das coisas aqui. Depois, o Willem, o diretor do programa, me trouxe um envelopinho branco. A hora que eu abri, tinha o meu salário lá. E isso se repetiu. Quem bancou na minha doença foi Jô Soares. E não falou para ninguém isso aí. Mesmo longe da televisão, ele seguia trabalhando. Jô se preparava para lançar a sua última peça de teatro como diretor. Mas não teve tempo. Ele morreu um mês antes da estreia, vítima de insuficiência renal e cardíaca por conta da obesidade. A generosidade de Jô Soares era conhecida. Fábio Nascimento começou a trabalhar aos 17 anos como assistente de produção ao lado do apresentador. Ele se tornou depois assistente pessoal. Fábio não esquece as lições diárias que recebeu durante os 25 anos de convivência com Jô. A generosidade dele era do tamanho dele. O coração dele, idem. Teve momentos, eu fazendo faculdade, ele parava de fazer o que ele estava fazendo para me ensinar algumas coisas de faculdade, para ver o nível de bondade desse Jô. O que o Jô Soares fez em colocar funcionários no testamento, poucos famosos também fizeram. No Brasil, a atriz Beatriz Segal deixou um carro zero e uma quantia em dinheiro no testamento para o motorista, que trabalhou para ela por 15 anos. A artista morreu em 2018. Agora, imagine a reação da babá do primeiro filho do cantor David Bowie ao descobrir que o patrão famoso deixou para ela $1 milhão, mais de 5 milhões de reais. David Bowie quis ser grato pela profissional ter cuidado do filho num momento delicado em que ele lutava contra o vício das drogas. Já a atriz britânica Diana Rigg, da série Game of Thrones, deixou 5 mil libras, o equivalente a R$31 mil para a manicure dela. O curioso foi também a reação da profissional, que preferiu não ficar com a herança e devolveu o valor para a família da atriz. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth do Reino Unido, também deu o que falar ao descobrirem que parte da sua herança, de quase R$200 milhões, seria dividida com 3 funcionários dele: um secretário, um mordomo e um cuidador. Esse advogado explica que, se a pessoa tem herdeiros, ela só pode dispor de 50% do patrimônio dela para deixar para quem quiser. Os outros 50% vão obrigatoriamente para os parentes. Ele diz que a atitude de Jô Soares não é comum, porque muito pouca gente deixa testamento no Brasil. Se ele não fizer o testamento para ninguém, isso é um ponto importante, todo esse patrimônio dele iria para o Estado, iria para o município, para o Estado ou para a União, dependendo do tipo de bem. Então, ele podendo dar para pessoas que estiveram ao lado dele, foi uma forma de reconhecer e de valorizar essas pessoas. E agora está numa situação mais confortável. Apesar do valor que o Jô Soares deixou em seu testamento, o Brasil inteiro sabe que a maior herança foi dividida entre todos nós. A alegria diante das câmeras. Nunca dentro dessa casa eu quebrei mais de 2 pratos para me fazer. E aquela despedida que dificilmente vamos esquecer. Um beijo do gordo, boa noite!